Já que o senhor mencionou a Igreja Reformada e tudo, uma dúvida que, inclusive, foi levantada há pouco tempo, não muito, pouco tempo atrás, por uma publicação da Editora Vida, a respeito do calvinismo extremado. Uhum. Né? Então, eu queria que o senhor é talvez o maior especialista em calvinismo aqui no Brasil, pelo menos dos que eu conheço. Né? O senhor, doutor Heber, meu ilustre xará, né? Uhum. Meu ilustre, ele é ilustre. O Sínodo de Dort, que tem aqueles famosos 5 pontos que o senhor vai falar, porque com certeza, se eu for falar, eu vou errar. O Sínodo de Dort é equivalente ao calvinismo extremado? Eu acho que não. O Sínodo de Dort foi, na verdade, uma reação a um grupo chamado Remonstrantes, que eram discípulos de Jacobus Arminius, que era um professor de teologia na Holanda. O Arminius, ele mesmo nunca publicou nada nessa linha. Foram os alunos dele que tomaram as anotações de sala de aula e publicaram material e apresentaram ao Sínodo da Igreja Reformada da Holanda numa remonstrância, quer dizer, um pedido de consideração. O que eles queriam é que a Igreja Reformada da Holanda revisse a sua soteriologia, que é a doutrina da salvação, e que era calvinista. Então, eles argumentaram, em cima dos ensinos de Armínio, exatamente os pontos. Primeiro, que a predestinação ela é condicional, na verdade, começando pelo primeiro, que o pecado do homem o afeta de fato, mas não o impede, não tolhe o seu livre-arbítrio. O homem é livre para escolher entre o bem e o mal, apesar de pecador. A predestinação é baseada na presciência. Deus viu quem ia usar esse livre-arbítrio e aí predestinou para a salvação. Cristo morreu por todos, para dar oportunidade àqueles que haveriam de escolher a salvação. O Espírito Santo pode ser resistido. A graça não é irresistível. Uma pessoa pode se recusar. Deus pode querer salvar alguém e essa pessoa pode dizer que não quer ser salva e vai prevalecer a vontade do homem. E por isso, o último ponto, que o homem pode perder a salvação. Da mesma forma que ele tem livre-arbítrio para dizer eu quero, ele pode também dizer não quero mais e perder. Então, esse é o arminianismo. Esse é o arminianismo. Então, esse último ponto, inclusive, parece que não era defendido por Armínio, mas os remonstrantes, os discípulos dele é que incluíram esse último ponto. Né? E eles apresentaram essa proposta ao Sínodo de Dort, que se reuniu durante bastante tempo, teólogos capacitados discutiram e responderam esses pontos. Então, a resposta é o que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, que é, primeiro, a depravação é total. O pecado atingiu a gente de tal maneira que o homem ele não é mais livre para escolher, ele é sempre inclinado para o mal. Portanto, não se pode falar de um arbítrio que seja livre, porque é inclinado para o mal. Logo, a predestinação não pode ser na base da presciência, porque se Deus for deixar para ver quem vai escolher, ninguém vai. O homem é contra Deus. Então, a predestinação não é baseada na presciência, mas na soberana vontade de Deus, que nos é misteriosa. Terceiro, Cristo morreu por todos, no sentido de que há poder no sangue dele para salvar todo pecador, mas eficazmente ele morre pelos eleitos, por aqueles que vão crer. Deus, no tempo certo, chama irresistivelmente os eleitos pela pregação da palavra ou quem quer que outro método que ele queira, e porque a salvação, então, do começo ao fim é obra de Deus, o homem não pode perdê-la, porque Deus teria que mudar o seu propósito. Então, isso foi erroneamente chamado os 5 pontos do calvinismo. Eu vou dizer porque é erroneamente chamado. Porque dá a impressão que o calvinismo é só isso. E dá a impressão que foi Calvino que escreveu isso aí. Não foi. Foram discípulos de Calvino. Calvino já tinha morrido. Fazia 100 e poucos anos, né? Então, foram discípulos de Calvino e que tocaram apenas numa área. O calvinismo é muito mais amplo. Ele envolve uma visão de mundo, uma cosmovisão. Ele entra em áreas muito além da questão da soteriologia. É, na verdade, uma visão completa de realidade, uma forma de enxergar a realidade que vai além apenas desses 5 pontos que se referem à soteriologia. O calvinismo extremado é o pessoal, eu diria, é o pessoal que acha que fora do calvinismo não há salvação. Eu, por exemplo, eu não tenho dificuldade em considerar os arminianos como irmãos em Cristo. Acho que eles estão equivocados. Porque na hora que eles se ajoelham para dizer a Deus, para orar, eles vão dizer assim, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Mas peraí, foi Deus que lhe salvou ou foi você, quando você decidiu o que você queria? Então, para mim, de joelhos, um calvinista e um arminiano não tem diferença.
Ele está diante de Deus, ele sabe que ele foi salvo pela graça. Então, eu considero os arminianos como meus irmãos em Cristo. Mas tem calvinistas que acham que não, fora do calvinismo não tem salvação. Isso aí eu considero o hipercalvinismo, calvinismo exagerado, exacerbado. Eu não penso que esse era o pensamento de João Calvino. Isso é uma extrapolação indevida, inclusive. Então, já que a gente está nesse assunto, indo um pouquinho além, a dupla predestinação foi ensinada por Calvino ou não? Essa é uma questão que os calvinistas se perguntam até hoje. Porque quando você lê as Institutas de Calvino e quando você lê os comentários de Calvino, tem hora que Calvino parece dizer que Deus predestinou tanto para a salvação quanto para a condenação. E tem hora que Calvino parece dizer que a predestinação ela é para a salvação, não haveria necessidade de Deus predestinar para a condenação, porque o homem, pelos seus pecados, já está perdido. Então a predestinação seria apenas para a salvação. Então os herdeiros de Calvino brigam entre si para saber qual deles, qual grupo está correto. O pessoal que a gente chama de supralapsarianos e o pessoal que se denomina infralapsariano. O infralapsariano, se o latim aqui não me foge, é o que diz que a predestinação ela é feita depois da queda. Na sequência lógica na mente de Deus. E o supra, que foi feito antes. O supra é o da dupla predestinação e o infra é o que acha que a predestinação é somente para a salvação, não haver necessidade, já que o homem está perdido, da predestinação para o inferno. Eu, pessoalmente, sou dessa última posição. Eu creio que a eleição é para a salvação. Deus, quando decidiu eleger, ele fez isso contemplando a humanidade perdida. Não havia necessidade de predestinar para a condenação. O homem vai para o inferno por sua responsabilidade. E se ele é salvo, é pela graça de Deus. E ele termina com a citação de Malaquias, capítulo 1, de 2 a 3, arrematando, dizendo, como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. A palavra de Deus falhou? Não, de jeito nenhum. Na verdade, ela se cumpriu nos israelitas que creram em Jesus. Eles são os herdeiros da promessa. Eles são o verdadeiro Israel de Deus. Eles são os verdadeiros filhos de Abraão. É neles que a palavra de Deus, as promessas de Deus se cumprem. Portanto, não vamos pensar que a palavra de Deus falhou. Só que quando Paulo diz, amei Jacó, mas aborreci Esaú, os judeus arminianos na hora disseram, isso é injustiça. Isso é injustiça. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Não tinham feito nenhum bem, nenhum mal. Isso é injusto. Verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele já está antecipando o questionamento que seria feito lá na igreja de Roma, na hora que chegasse nessa passagem aqui. O judeu ia levantar a mão e ia dizer, mas peraí, isso é injustiça, né? 2 bebezinhos, presta atenção. No ventre da mãe, e Deus escolhe um e deixa o outro. Eles não tinham feito ainda o bem e o mal, e Deus já diz que odeia um e ama o outro. Não há injustiça da parte de Deus. A resposta de Paulo aqui é que Deus é soberano e pode fazer o que quer. Ainda no verso 14, a reação dele é essa. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. É uma expressão muito forte na língua grega. Que não aconteça, é traduzido em algumas versões, absurdo, não, é impossível pensar isso. Quer dizer, é uma reação muito forte de Paulo, a própria ideia de que Deus é injusto. E aqui, para falar sobre essa escolha de Deus de Jacó e não de Esaú, ao falar disso, ele diz primeiro, ele cita aqui uma passagem de Êxodo, Êxodo 33, a partir do verso 19, vamos ler o texto todo. Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aí ele explica, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí ele cita outra passagem, agora de Êxodo, capítulo 9, da seguinte maneira, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, ou por toda a terra. E aí ele explica de novo, logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aqui Paulo está pregando expositivamente, né?
A pregação expositiva consiste nisso, você ler o texto bíblico e explicar o seu sentido. E mostrar o seu impacto, quais são as suas implicações. E é isso que ele está fazendo. Ele pegou algumas passagens do Antigo Testamento, ligadas entre si pelo mesmo tema, e expõe o significado delas. Primeira passagem, aí de Êxodo 33, quando Deus apareceu a Moisés, naquela teofania extraordinária, e Deus disse quem ele era, declarou seus atributos e disse: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Nessa autorrevelação de Deus a Moisés, no Antigo Testamento, Paulo percebe esse ponto, que o exercício da misericórdia salvadora de Deus está ligado ao seu propósito. Deus exerce a sua misericórdia para com quem Ele quer. Em outras palavras, Ele não tem o dever ou a obrigação de exercer misericórdia com todos e, na verdade, com ninguém, por causa da situação de pecado em que se encontra a raça humana. Por isso, o exercício da misericórdia salvadora de Deus é alguma coisa que depende da sua soberana vontade, depende do seu querer, do seu propósito, daquilo que Ele determinou. A misericórdia não é uma coisa que nós merecemos e que, portanto, Deus está obrigado a dar indistintamente a todos, mas é alguma coisa que Ele dá a quem Ele quer. Essa é a resposta que Paulo dá a quem diz assim: Deus é injusto porque amou Jacó e aborreceu Esaú, quando os dois não tinham feito nem o bem nem o mal. É o que ele explica no verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui ele coloca a salvação como sendo, em última análise, o efeito do exercício soberano da misericórdia de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre. É claro, muita gente então vai ler aqui e vai dizer, quer dizer que se eu chegar no céu, na porta do céu, dizendo: Deus, eu quero entrar, eu me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo, o arcanjo Miguel vai pegar lá o iPad dele, vai ver lá e dizer: teu nome não está aqui, então você não foi eleito, você não pode entrar. É claro que nós sabemos de outras passagens da Bíblia que os que querem e os que correm só farão isso por causa da misericórdia. Somente quando Deus derrama a sua misericórdia sobre o pecador de Romanos 1, que nós vimos, é que ele se arrepende, que ele passa a querer, a desejar e correr atrás, arrependido dos seus pecados. O verso 17 é o episódio em que que Deus fala a Faraó através de Moisés, dizendo: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Nós sabemos do episódio lá ocorrido no Egito, como Moisés tenta tirar o povo de Deus da escravidão do Egito, é resistido por Faraó. Há passagens que dizem que Faraó endureceu o seu coração e há outras passagens que dizem que Deus endureceu o seu coração. Paulo resume tudo aqui dizendo que o alvo de Deus com esse endurecimento, que não exclui o autoendurecimento de Faraó, foi para que Deus mostrasse a sua glória. Ou seja, Deus mostra misericórdia e endurece quem Ele quer, com o objetivo de mostrar a sua glória, e a conclusão dele no verso 18. Logo, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz.